Algo para o qual dou muito valor em jogos é a ambientação. No Super Nintendo, isso nunca me chamou a atenção, porque eu era criança e basicamente o visual inteiro do jogo era bonito, né? Mas tinha umas exceções, mas no geral eu achava muito bonito. Mas eu só comecei a prestar atenção nisso mesmo a partir dos jogos 3D lá com o PlayStation 1. Tinham jogos onde basicamente o personagem, né, os modelos, seja de pessoas, de carros, eles eram muito bem feitos, muito bem detalhados, mas para a época pelo menos. Só que o resto, o cenário era vazio. Tinha as texturas, mas era vazio. Era uma grande sala com textura para simular campo, caverna e por aí vai. Jogos que sempre me chamaram a atenção positivamente foi, por exemplo, Resident Evil. Resident Evil 1, 2, 3. Jogos que tem o personagem bem feito, bem detalhado, né, para a época. E que o cenário ele era pré-renderizado. Eram imagens sobrepostas, tinha lá a ilusão da profundidade, mas ele conseguia fazer você ser transportado para o jogo. Entende? Passar aquela atmosfera opressiva de isolamento mesmo, de uma cidade que foi destruída, era muito maneiro. Muita gente pode falar que naquela época havia muita limitação e muitos estúdios não tinham a mesma grana, né? A mesma capacidade de investimento que uma Capcom da vida, mas independente dos motivos, o resultado final está lá, entende? Eu sei que pode ser a questão de dinheiro, às vezes a equipe não era tão grande, mas o fato é que não ficava bom, entende? Independente do motivo. Eu entendo, tá sempre limitações, mas tinha empresas que faziam mágica também, praticamente faziam mágica, faziam um milagre com o que tinham na época. Então, por exemplo, Resident Evil é um ótimo exemplo nessa questão de conseguir fazer bastante com a limitação da época. Você tinha também Dark Souls. Dark Souls 1 não era o que tinha de mais avançado em relação a jogos. As texturas não tinham lá uma grande qualidade. Muito elemento na tela era 2D e tava lá para te enganar, entendeu? Era um 2D safado, mas em termos de ambientação, na minha opinião, é um dos melhores jogos que já foram feitos até hoje. Porque, além de ter muitos elementos na tela, muitos elementos bem distribuídos na tela, ele também praticamente era parte do que te fazia saber mais sobre a história. Ele te contava uma história. Então, muitas vezes você estava num palácio, num castelo, no caso, onde uma grande bola de ferro está lá perto dos entulhos que ela acabou quebrando. Então, você entende que naquele lugar houve uma guerra e ela foi jogada, inimigos entraram por ali, entende? Há muitos detalhes no cenário que te ajudam a entender aquele mundo. E isso é muito interessante, isso é louvável na minha opinião. Há também o fato de que você realmente sente que mudou de área. Você uma hora está num cemitério, outra hora você está num castelo, outra hora numa floresta e outra hora numa caverna e por aí vai. Entende? Então você sente a diferença do lugar, você sente que está em um lugar realmente. Aquilo ali como é que eu vou dizer? É crível. Entendeu? Apesar de ser um jogo de aventura, de fantasia, torna aquilo, entre aspas, real, possível, entre aspas. Outro jogo que, na minha opinião, é muito bom também, se eu não me engano, é do ano de 2005, é Resident Evil 4. O ambiente dele, a ambientação dele é sensacional. Além do detalhamento muito bem feito nos personagens, nos modelos, tanto do Leon quanto dos inimigos, o cenário te passa aquela sensação de lugar desconhecido, de lugar onde você não é bem-vindo. Entende? É muito bem feito. Em contrapartida, a gente tem jogos, por exemplo, como o Altered Beast, que é do mesmo ano do Resident Evil, se eu não me engano. É basicamente personagens correndo e lutando em salas. Basicamente é isso que eu via. Eu não estou querendo dizer que ele é necessariamente um jogo ruim. Na minha opinião, ele é um jogo fraco. Não chega a ser ruim, mas ele é um jogo fraco que eu realmente não consegui jogar muito. Por quê? Os modelos eles são ok. O modelo do personagem principal, dos monstros, são ok. Tem as transformações.
eles mudaram de algo muito místico para algo mais tecnológico. Mas basicamente os cenários é uma floresta, que tem algumas árvores e uns arbustos. Daí você vai, sei lá, por exemplo, você tem um laboratório, que é todo quadrado, né? É uma sala com as texturas lá para te mostrar que é um laboratório. Você vai para uma caverna, que é basicamente tudo quadrado também. É uma sala com textura de pedra e para te dizer que é uma caverna. E por aí vai. A diferença é que se um lugar tem água, no outro não tem. Os inimigos daquela área, mas é como se você realmente estivesse num jogo. Você sente que toda hora você está num jogo. Você não tem uma imersão de estar em um mundo de fantasia, de aventura, de terror. Não, você toda hora é lembrado que aquilo é só um jogo, entende? É algo que prejudica muito a experiência. Na minha opinião, é algo que frustra para alguém como eu, que presta atenção nesses detalhes. Você vê, por exemplo, um bom exemplo de um jogo bem desenvolvido, como Shadow of the Colossus. Você tem lá os personagens, você tem basicamente só os gigantes para enfrentar. O cenário todo é vazio de inimigos. É um cenário amplo, muito grande, mas é vazio de inimigos, exceto, né, os colossos. Mas você não se sente que está numa sala apenas com textura. Você se sente que está num lugar aberto, num ambiente, na natureza. Terrenos acidentados, rochas, as nuvens, poeira, entende? É muito bonito, entendeu? As árvores, todos os elementos envolvidos ali. Esse vídeo era mais ou menos isso que eu queria dizer mesmo. Tem jogos que, apesar do ambiente não ser lá tão detalhado, não ser tão imersivo, os personagens compensam, a história compensa. Você quer jogar mais, quer saber mais, quer dominar o jogo, quer descobrir a história, e isso é bacana. Porque o propósito do jogo está sendo bem desenvolvido, está sendo entregue. Mas jogos onde você, querendo ou não, tem que explorar o ambiente, a ambientação é fundamental. Não precisa ter texturas ultra realistas, os modelos mais detalhados do mundo, mas se o conjunto da obra for bem feito, na minha opinião, já é muito satisfatório. E eu acho que isso deveria ser levado mais em conta, porque, querendo ou não, é um mundo, é a apresentação visual do mundo onde você está. Então, por mais que, na minha opinião, não seja o que tenha mais peso dentro de um videogame, outras coisas, outros aspectos são mais importantes, mas eu tenho certeza que esse também tem seu peso e isso influencia sim para a experiência do jogador. Então era isso que eu queria falar mesmo. Muito obrigado por ter assistido ou escutado o vídeo. Pretendo trazer mais temas assim, falando de forma mais solta, sem muito roteiro. Espero que tenham gostado. Se gostaram, aí, me deixem saber, comentem, avaliem, né, para que eu possa sempre estar melhorando. E compartilhem se achar que vale a pena. Então, até a próxima.